Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos transmitir a palavra de Deus. Liturgia de 17 de agosto de 2022, quarta-feira, dia de São Jacinto. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Vamos à primeira leitura. Antes eu quero dizer que a informação que temos é de que em Portugal há a memória de Santa Beatriz da Silva. Então é uma informação extra do site revista.arautos.org. Em Portugal existe a missa em memória de Santa Beatriz da Silva. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículos do 1 ao 11. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós os alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas, por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 22 ou 23, conforme a tradução. Versículos 1 ao 3a, 3b ao 4, 5º, 6º, refrão é o versículo 1. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho. É hora de nos prepararmos para ouvir a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes da reflexão do Evangelho, quero dizer que tem vários santos no dia de hoje, como São Mamed de Cesareia, mártir, Santo Eusébio, Papa, Santa Clara da Cruz, Virgem, Santa Joana Delanoe, Virgem. Mas nós teremos aqui, daqui a pouco,
a biografia de um santo escolhido, um ou dois escolhido pela igreja, né? A igreja é que nos dá o norte para que nós possamos então transmitir o que é mais importante. Vamos à reflexão primeiro. Estou procurando na Bíblia primeiro, porque é o capítulo 20, versículos do 1 ao 16a. Ele é muito interessante. 20, do capítulo 1 a 16a. No reino não existem marginalizados, todos têm o mesmo direito de participar da bondade e misericórdia divinas, que superam tudo o que os homens consideram como justiça. No reino não há lugar para o ciúme. Aqueles que julgam possuir mais méritos do que os outros devem aprender que o reino é dom gratuito. Olha, é da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Agora vamos a uma reflexão do dia a dia com o Evangelho 2016. Qualquer administrador em nossos dias acharia estranha a matemática que Jesus propõe nesta parábola. Acontece que a lógica do reino dos céus não segue a lógica da administração terrena. Os judeus pensam que o reino pertence somente a eles. Não compreendem o zelo de Jesus pelos publicanos e pecadores. Não compreendem a misericórdia divina. Por isso arriscam a ser os últimos, enquanto os primeiros serão os que se abrem ao amor gratuito a Deus, gratuito de Deus. Para Jesus, de fato, as portas do reino estão sempre abertas para todos, já que todos são objeto do amor e da salvação. Nesse campo, não há privilegiados. Não importa a raça, a nação, a idade, os títulos, as posses, o tempo de pertença. O que conta é a intensidade do compromisso com Cristo e com o seu projeto de justiça. Essa é a reflexão. Vamos agora ao santo São Jacinto hoje. O santo escolhido para darmos destaque. Eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar os meus endereços eletrônicos gratuitamente, livremente, para evangelizar, para compartilhar esses vídeos, esses textos, a fim de tentar salvar almas que hipoteticamente estão perdidas. No mundo secularizado, no mundo ateu, em grande parte, é preciso divulgar a palavra de Deus. Então acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e compartilhem para que mais pessoas possam ouvir e ver a palavra de Deus. Santo do dia 17 de agosto, São Jacinto, batizado com o nome de Jaco. Ele nasceu Ele nasceu em 1183 na antiga Kramien, hoje Cracóvia, na Polônia. Alguns biógrafos dizem que pertencia à piedosa família Odrovaz, da pequena nobreza local. Desde cedo aprendeu a bondade e a caridade, despertando assim sua vocação religiosa. Antes de ingressar na ordem dos predicadores de São Domingos, ele era cônego na sua cidade natal. Foi em Roma que conheceu Domingos de Gusmão, fundador de uma nova ordem, a dos padres predicadores. Pediu seu ingresso e foi aceito na nova congregação.
Depois de um breve noviciado, concluído em Bolonha, provavelmente em 1221, vestiu o hábito dominicano e tomou o nome de Frei Jacinto. Na ocasião, foi o próprio São Domingos que o enviou de volta à sua pátria, com um companheiro chamado Frei Henrique da Morávia. Assim iniciou sua missão de grande pregador. O trabalho que ele teria de desenvolver na Polônia foi grande. Jacinto fundou, em Cracóvia, um mosteiro da Ordem de São Domingos. Depois de pregar por toda a diocese, mandou alguns dominicanos missionários para a Prússia, Suécia e Dinamarca, pois esses países pagãos careciam de evangelização. O grande afluxo de religiosos à nova ordem permitiu, em 1225, por ocasião do capítulo provincial, que se decidisse a fundação de 5 novos mosteiros na Polônia e na Boêmia. Passados 3 anos após ter participado do capítulo geral da ordem em Paris, foi para Kiev, na Rússia, onde desenvolveu mais uma eficiente missão evangelizadora, levando a ordem dos dominicanos para aquela região. Jacinto foi um incansável pregador da palavra de Cristo e um dos mais pródigos colaboradores do estabelecimento da nova ordem naquelas regiões tão distantes de Roma. Foram 40 anos de intensa vida missionária. No dia 15 de agosto de 1257, morreu no mosteiro de Cracóvia, Polônia, consumido pelas fadigas aos 72 anos de idade, considerado pelos biógrafos uma das glórias da ordem dominicana. Foi canonizado em 1524 pelo Papa Clemente VII. A festa de São Jacinto, o apóstolo da Polônia, era tradicionalmente celebrada um dia depois de sua morte, mas em razão da veneração da Assunção de Maria, foi transferida para o dia 17 de agosto. São Jacinto, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo, e nós somos irmãos e cristãos. Significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos, a parousia, o fim da história, juízo final, quando Jesus vai julgar toda a humanidade pelo que fez aqui nessa passagem perecível, efêmera, pela terra. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Vamos pensar nisso. Será que nós merecemos a vida eterna, o paraíso, a felicidade em plenitude, para todos os tempos, para todos os séculos dos séculos? Pois é. Nessa passagem peregrina, temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender de nossas transgressões, de nossas desumanidades, de nossas insensibilidades. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, por transviar-me do seu caminho. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, das palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presentes e futuros. E me dê a vida eterna, Senhor Jesus Cristo. Eu quero a vida eterna. Shalom Adonai, a paz de Deus.